Eu sei que você aí tá ansioso. Eu sei disso. Também tô. Segunda-feira, vamos embora, giro de notícias. A gente tem assunto aqui pra falar sobre o time do Internacional, sobre esse Fluminense Inter propriamente dito e sobre Everton Ribeiro. Roda aí a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. E vamos embora pra gente poder falar dos assuntos de hoje. É complicado, vamos lá, tá? É complicado porque a gente começa falando sobre... na verdade, esse assunto não é tão complicado, esse assunto é mais complicado pro Inter. Começa falando sobre a possibilidade do Internacional ter desfalques no jogo de volta. Isso porque a gente... Eu até gravei vídeo sobre isso e a gente tem falado um pouco sobre os Nino, Felipe Melo e John Kennedy, que estão pendurados. Se tomarem cartão amarelo no jogo de ida, não jogam a volta. Se tomarem cartão amarelo no jogo de volta, não jogam a final. Então, pode ser que em um momento ou outro o Inter possa se aproveitar de um jogador do Fluminense tirando o pé. No caso do Internacional, eles têm 3 pendurados. E aí pode ser quem a gente vai se aproveitar para vê-los tirando o pé. O zagueiro Gabriel Mercado e os meio-campistas, né, o volante e o meio-atacante, o Arangues, o chileno, e o Alan Patrick, o meio-atacante, né, mas talvez o mais cabeça desse time do Internacional. São 3 jogadores que têm 2 cartões amarelos no Internacional e que, se tomarem um cartão amarelo no jogo do Rio de Janeiro, não vão jogar a volta. E são 3 titulares, principalmente o Mercado e o Alan Patrick, mas ainda mais especial ainda o Alan Patrick, que vem sendo o cérebro do time do Inter nessa campanha da Libertadores. Então, assim, e até se serve de uma estatística, né? O Gabriel Mercado recebeu um amarelo nas oitavas e um nas quartas. O Arangues recebeu nas 2 partidas contra o River Plate, lá atrás. E no caso do Alan Patrick, os 2 amarelos que ele tomou foram nos jogos em casa do River. Em casa do Inter. Em casa contra o River e em casa contra o Bolívar. Os 3 são titulares, os 3 têm importância, os 3 têm ali cada um numa posição diferente, né? Então, assim, a gente torcer pra pintar um amarelinho pra final, pouco importa, né? No caso, assim, porque só vai importar se eles forem pra final. Mas eu digo assim, talvez nesse jogo de ida o Fluminense possa aproveitar, porque nenhum deles, obviamente, vai querer ficar fora do jogo de volta. Então pode aproveitar essa brecha. Falando sobre Everton Ribeiro. Bem, numa entrevista que o jogador deu ontem, até tinha passado fora ali do meu radar, na entrevista que o jogador do Flamengo deu na saída de campo ali, depois de ter perdido o título da Copa do Brasil, ele foi perguntado sobre o Fluminense e essa é a declaração dada pelo Everton Ribeiro. Vamos lá, deixa eu botar aí na tela e a gente vai ouvir agora. Espera aí, agora. Enquanto ele for nosso treinador. E sobre uma possível saída para o Fluminense? Menos uma desculpa. Ok. Você saiu agora notícia de que você estaria na mira do Fluminense, eles inclusive já tinham começado o contato, alguém te procurou, o Flamengo está procurando para renovar? Não tô sabendo de nada não, mas ano que vem ainda a gente vai decidir. Vamos focar bastante agora nessa reta final. Vou botar de novo aqui, porque pode ser que fique difícil, mas preste atenção na pergunta também, né? Treinador. E sobre uma possível saída para o Fluminense? Menos uma desculpa. Ok. Você saiu agora notícia de que você estaria na mira do Fluminense, eles inclusive já tinham começado o contato, alguém te procurou, o Flamengo está procurando para renovar? Não tô sabendo de nada não, mas ano que vem ainda a gente vai decidir. Vamos focar bastante agora nessa reta final. Aí vamos lá, né, assim, a gente pode comentar aqui da maneira séria que a gente sempre comenta no Raiz Tricolor, né, sem fazer alarde com notícia que não existe, mas também pegando entre linhas. Primeiramente, boa pergunta, pareceu até que quem tava ali gravando reclamou, né, da pergunta que a repórter fez, mas acho que era um tema, talvez não fosse um tema interessante para os terraplanistas, né, para aqueles que acham que o mundo gira em torno só do Flamengo, mas acho que pro cenário geral isso aí é na saída ali do São Paulo, na zona mista ali, passam e vão para esse corredor lá atrás que é onde tá o ônibus, ou seja, era o finalzinho já das entrevistas ali do Everton Ribeiro. E aí, então, assim, vamos lá. Primeiro,
Ah, o Everton Ribeiro diz que não tá sabendo de nada. Padrão, né? Se ele tivesse... o não tá sabendo de nada me irrita. Por quê? Vamos lá, se a gente tomar de que a palavra do jogador ela é 100% verdadeira, isso quer dizer que o Everton Ribeiro não chegou a ele uma notícia que, foi divulgada em vários meios de comunicação de que o Fluminense tem interesse na contratação dele. Desculpa, isso não é crível, tá? Pode ser que seja verdade, claro, né? Mas isso não é crível. Então, ele diz que não está sabendo de nada. Normalmente, uma resposta que não garante nada, tá? Não garante que é verdade, não garante que o Fluminense... Mas que normalmente os caras dão ali também, é assim, não, tô deixando só pro meu empresário resolver, eu não tô a par de nada. Que normalmente é caô, até nesse ponto. Mas transparece um pouquinho mais de verdade do jogador, do tipo, não, eu tô deixando meu empresário só cuidar disso, a renovação é ele que tá vendo e tal, não sei o quê. Faz um pouquinho mais de sentido. Ele dizer que não tá sabendo de nada... Estranho. A segunda resposta é uma resposta em que ele não fala nada, né, assim. E essa é a parada. Às vezes, uma das coisas que a gente aprende na faculdade de jornalismo que é o seguinte. Primeiro, que o silêncio não comete erros. Essa frase virou popularizada aí pelo Casimiro. Mas a outra que a gente aprende às vezes, o mais importante do que o entrevistado falou é o que o entrevistado não falou. O Everton Ribeiro foi perguntado sobre renovar com o Flamengo, né? E olha a resposta dele. Não, não tô sabendo de nada não, mas... Olha a resposta dele sobre renovar. Ano que vem ainda a gente vai decidir, vamos focar bastante agora nessa reta final. Ano que vem a gente ainda vai decidir e vamos focar bastante nessa reta final. E meteu o pé. Ou seja, não vou dizer aqui que o Fluminense está perto de Everton Ribeiro. Nem aí estava perto que o Fluminense estava no Rio. Não, mas assim... A situação do Everton Ribeiro é uma situação complicada hoje no cenário nacional. O Flamengo não deve renovar com ele. Se renovar, vai ser uma renovação de um ano, quase que por compaixão. E nos principais times do Brasil, que tem grana para pagar o Everton Ribeiro, a maioria deles não vai querer. Tem aqueles que acham que tem grana para pagar. Aí ia ficar atrasando salário. Corinthians, não sei se o Corinthians tá com salário atrasado agora, mas vocês entenderam a lógica. Corinthians, Atlético Mineiro. E tem aqueles times que não têm a grana para pagar o Everton Ribeiro, mas podem oferecer um time competitivo. É o próprio caso do Internacional também, mas o caso do Fluminense, enfim. Então tá nessa sinuca de bico, né? Vamos ver como é que vai ser financeiramente toda essa negociação. Pra mim parece um fato que o Everton Ribeiro, ainda mais depois dessa perda de título lá, ele no banco, dificilmente fica no Flamengo, renovando o contrato por 2, 3 anos. Enfim, vamos aguardar. A última notícia também é um vídeo. E aí vamos lá, porque o vídeo viralizou e eu vou primeiro botar você pra ver o vídeo e depois eu comento, já? Então vamos lá. Vivo. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Agora, contra o Fluminense, pra mim, não tem muito essa ideia do voltar vivos do Maracanã. É claro que se tomar uma goleada, já era. Mas pra mim são jogos... Agora sim são 180 minutos. Não tem uma representatividade maior o primeiro jogo. Vou dizer mais. Eu acho até que o Inter pode fazer valer mais o fator local do que o Fluminense no Maracanã. Fator local que mais pesa é o do Inter, não é o do Fluminense. Nos outros jogos era o contrário. Nas oitavas e nas quartas era o contrário. O fator local que mais pesaria era o do River lá. O fator local que mais pesaria era da altitude lá em La Paz. Agora não. Agora o fator local que pode pesar mais é o do Inter no Beira-Rio, do que propriamente do Fluminense no Maracanã. Vamos lá, só porque eu não achei o outro pedaço, mas um outro determinado momento ele também fala que o Maracanã é mais frio, porque as cadeiras são afastadas do campo. Vamos lá, tá? Vocês sabem que eu normalmente não sou de ficar trazendo, olha o que ele falou, não é muito esse o meu perfil de vídeo, de vez em quando eu faço. Mas eu trago para poder estabelecer um debate. Primeiro assim, vamos lá, esse é o Baldaço, né, do canal do Baldaço. Se o debate se o mando de campo do Fluminense... se ele tá fazendo uma comparação, não, esse jogo fora agora é um jogo, na teoria, mais fácil do que os outros que o Inter jogou. Ok, pô, eu consigo entender. A gente tá falando do River Plate, pô, eu fui lá. 4.000 e poucos tricolores foram lá e viram. O mando de campo dos caras é impressionante.
Hoje em dia os caras estão dentro do campo. São mais de 80 mil pessoas. É óbvio que o River Plate tem um estádio que pulsa mais do que nesse novo Maracanã, que dá uma estragada ainda no Maracanã. Então é óbvio que o mando de... Sem contar a história e tal, todo esse ponto. Então é óbvio que o do River Plate ele também. E se você for considerar o Bolívar é um time que lota o Hernando Siles. Ah, Gabriel, mas a torcida... Não, meu amigo, que tem quase 4 mil metros de altitude. Então é óbvio que é muito mais hostil você jogar lá em La Paz. Então se você fizer essa comparação, beleza. O problema é que ele faz a comparação com o Inter. E aí, assim, eu nunca estive no Beira-Rio, não vou falar do Beira-Rio, né? Nunca estive no Beira-Rio, vou a primeira vez agora lá. Mas tem um detalhe que é importante ser ressaltado, que é a campanha dos dois times. Na Libertadores, os dois times têm a mesma campanha em casa. A mesma campanha. O Internacional ganhou todas, só empatou com o Nacional de Montevidéu. É isso. Já o Fluminense, a mesma campanha em casa. Ganhou todas em casa, inclusive do próprio River Plate, né, citado, e empatou em casa contra o Sporting Cristal, naquele jogo que a gente precisava do empate para classificar. No mata-mata, eles ganharam do River e ganharam do Bolívar, a gente ganhou do Argentino Júnior e ganhou do Olímpia em casa. Então, assim, as campanhas em casa na Libertadores são muito ali parecidas. Só que não tá tendo só a Libertadores, tá tendo o Brasileirão. E tem um número de jogos no Brasileirão gigantesco. O Internacional jogou 11 vezes em casa. O Fluminense jogou 13 vezes em casa no Brasileirão. Isso é um número grande. A campanha do Fluminense nos 13 jogos é de 85%. 10 vitórias e 3 empates. A campanha do Inter é de 55%. 5 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Ah, Gabriel, mas Brasileirão é outra competição. Pô, beleza, cara. Vamos pegar o macro, então. Vamos pegar o todo. O Fluminense, nesse momento, defende uma invencibilidade. Se você tirar ali os clássicos, né, que tem torcida dividida e tal, ou pelo menos um outro time que não viajou nem nada, você pegar ali os jogos que o Fluminense foi mandante, o Fluminense não perde desde há quase um ano. Vai fazer um ano agora, por sinal, agora em outubro. Para o América Mineiro no ano passado. Foi a última derrota do Fluminense contra um... Né, e depois disso você fala, pô, Gabriel, você tá tirando aí também. Não, depois disso a gente perdeu pro Botafogo como mandante só no Carioca. Foi a única. Ah, não, mas e no Maracanã? Não, no Maracanã acho que a gente, se eu de cabeça aqui, acho que a gente tem a derrota pro Flamengo também. 2 derrotas pro Flamengo. Uma na Copa do Brasil, uma na final do Carioca. Então assim, são 3 derrotas em um ano dentro do Maracanã. Se eu me falha a memória, eu falei de cabeça aqui, mas acho que é isso. A gente não perdeu pro Vasco, perdeu pro Vasco no Engenhão e Botafogo só perdeu essa, perdeu no Engenhão também. Então assim, qual é o motivo para dizer que o fator local do Inter é melhor? Desconhecimento, provavelmente. Com certeza desconhecimento. Porque se você quiser falar de arquibancada, o público no Maracanã é maior, a torcida do Fluminense não é a torcida do Flamengo, né? Com todo respeito aqui falando de arquibancada e de momento até de arquibancada, né? Enfim, não é torcida de 10 minutos só. E de desempenho em campo também. Eu mostrei aqui números de desempenho em campo do último ano, da atual competição e desse ano. Eu mostrei... a média de público também, né? É bom de dizer, o Maracanã vai ter provavelmente seu maior público sob o mando do Fluminense nesse ano. Quase 70 mil pessoas. Ah não, Gabriel, mas pagantes são... Caguei pros pagantes, pô. O cara foi lá pra torcer, então são torcedores no estádio, é isso que importa. Não é se o cara não pagou Não. Ele entrou com a gratuidade que a gente dá pra crianças, então a torcida dele, ele torce mudo. Não, pô, influencia no jogo. Vai ter quase 70 mil torcedores lá, sendo 4 mil do Internacional. Então, fica só uma análise rasa. Entendeu? Fica só uma análise rasa. E eu nem entro nesse mérito de... ai, menosprezo. Vocês sabem que eu não entro nisso, mas... né? Vamos debater um pouquinho futebol ali, um pouquinho... Quer ser clubista? Seja clubista com elementos que fazem sentido. Agora, querer ser clubista falando que o fator local do Beira-Rio vai ser muito mais forte do que o do Fluminense no Maracanã é só desconhecimento. Só mostra a falta de conhecimento. É isso. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.